9h03. CBN Mobilidade Urbana, com Manuel Paiva. E aí, Manuel, bom dia, boa terça-feira, tudo bem? Bom dia, Patrick, bom dia, Luiz, bom dia os nossos queridos ouvintes pela CBN, pela rádio. E pela rádio e pelo YouTube. Exatamente. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre as propostas do prefeito. Antes disso, quero falar sobre dois viadutos, que um já foi entregue, o outro parcialmente já está funcionando, né, mas não foi entregue na sua totalidade, que é o viaduto Rei Pelé, né, que está ali funcionando e é fonte de muita reclamação, né? E o novo, que foi entregue semana passada, como é o nome, Manuel? Esse aqui do... Márcio Souza. Márcio Souza, né? Viaduto Isso. Márcio Souza, que nada mais é do que, como você trouxe até um atalho, né? Quem vem aqui da Efigênio Salles, pega a Rua Rio Preto e vai acessar a Avenida das Torres no sentido contrário, né? Não em direção à Bola do Coroado, mas no outro sentido, beleza, né? Passa ali por cima tranquilo. Mas quem vem da Avenida das Torres em direção à Bola do Coroado, continua aquele trânsito. A gente recebeu várias mensagens aqui de que o viaduto não resolveu isso. Mas assim, na minha concepção, ele não resolveria mesmo, né? Patrick, você tem razão. E a população tem razão. Por quê? A população sofre quando ela vem pela General Rodrigo Otávio, ela passa naquele complexo Gilberto Mestrinho e dobra à direita para entrar na Avenida José Lindoso, que é a Avenida das Torres, a Avenida das Flores. Né? Ali começa o primeiro gargalo. É onde a Avenida das Torres chega na General Rodrigo Otávio. O segundo grande gargalo é quando a Avenida das Torres chega na Alameda Cosme Ferreira. Também é que gera efetivamente um ponto negro de congestionamento, de acidentes, de estresse, de engarrafamentos constantes. Ou seja, a solução do meio, que é o caso dessa passagem de nível por cima, né? É uma passagem de nível por cima, ela não resolve o problema do conjunto como um todo, que é a chegada da Avenida das Torres nessas duas grandes vias, uma que vem lá do sul da cidade e outra vem da zona leste da cidade. Mas desde que esse projeto foi apresentado, para mim já ficava claro que não iria resolver esse congestionamento específico, né? Não. É uma facilitação para quem vem da Efigênio Salles e vai para o outro sentido da Torre. Perfeito, né? Somente isso, né? Ou seja, acontece que eu acho que aí é que aparece o defeito de um projeto como esse. Né? Um projeto como esse. E hoje todo mundo reclama do engarrafamento, todo mundo reclama pela falta de gerenciamento na operação do sistema viário, a falta de fiscalização, a falta de orientação dos agentes de trânsito. Os agentes de trânsito não saíram depois da inauguração, ali eles estão apitando o tempo todo. Né? Tá certo? Inclusive hoje nós passamos por lá, tem um semáforo piscante ainda, que seria bom o IMMU desligar, porque não tem sentido mais estar lá. Né? É o semáforo de baixo? De baixo. Né? Então seria interessante isso, haver esse tipo de providência. E isso tem levado à reclamação pelas redes sociais, por todo mundo tem reclamado. Né? Tem reclamado porque esse problema já se arrasta há muito tempo. A Avenida das Torres, ela requer isso. Ela tinha isso, Patrick, quando a Avenida das Torres passava no Parque das Laranjeiras. O prefeito fez uma passagem de nível importante, necessária, né? Ali exatamente na Avenida Barão do Rio Branco, lá no Parque das Laranjeiras. Efetivamente muita gente criticou como é que vinha o desvio, como é que ia alargando, diminuindo e tudo, mas ele efetivamente melhorou as condições de segurança naquele trecho. Né? A Avenida das Torres, ela é a via mais importante que foi implantada em Manaus nos últimos 30 anos, porque ela liga esse fato importante da Bola do Coroado, ela vai até a Barreira, né? Ela vai para a zona de expansão da cidade. Atravessa a né? cidade. Né? Atravessa a cidade. Ela é muito importante, ela é estratégica. E evidentemente que quando ela vai passando pelas vias transversais, que não foi dado um tratamento de uma engenharia adequada, uma solução viária adequada, segura, de concordância, de prioridade à segurança viária, efetivamente, te digo um problema que sempre vai ocorrer nos viadutos, viu, Patrick, que nós sempre combatemos. É que quando surgem essas soluções, o pedestre,
o andante, as pessoas que andam no entorno, eles não têm prioridade. Efetivamente, eles sofrem para atravessar o complexo Gilberto Mestrinho, o complexo Miguel Arraes, efetivamente eles não têm vez. Vamos torcer para que o pedestre tenha efetivamente um cuidado especial, né, em termos de acessibilidade, em termos de inclusão, em termos de derrubada de barreiras arquitetônicas e facilitação na sua segurança ao caminhar, por exemplo, no novo viaduto Rei Pelé, que ainda vai ser concluído até dezembro, que efetivamente o pedestre venha a ter prioridade, efetivamente, segurança. E quando a gente fala prioridade, é que a pessoa possa atravessar com segurança, com informação, com acessibilidade inclusiva, sem barreiras arquitetônicas, com nivelamento de calçada, com passeio que dê efetivamente para as pessoas andarem com segurança, né? Não havendo nenhuma interferência nessa circulação lateral das pessoas que circulam ali. Porque as cidades, mais uma vez, elas são feitas para as pessoas, não para os automóveis. Bom, são dois viadutos aí que, bom, no caso do viaduto mais recente, né, aqui perto da bola do Coroado, esse aí realmente não resolveu, de quem vem, né, da Avenida das Torres em direção ao Coroado, deu uma ajuda para quem vai no outro sentido. E no caso do viaduto Rei Pelé, a gente vai ter que esperar a conclusão da obra, né? Ainda não está completamente finalizado, mas a gente até conversava antes aqui do ao vivo, Manuel, você acha que quando tiver concluído vai dar uma ajuda ali, né? Patrick, olha, o pior defeito para o administrador é ele inaugurar um projeto pela metade. Porque aquilo que a gente consegue afirmar é o seguinte: não existe prédio, não existe cidade meio acessível. Não existe. Uhum. Ou ela é acessível ou não é acessível. Não existe pela metade. Não existe obra pela metade. Assim como é muito fácil discutir obra pronta. Né? Eu sou engenheiro há 40 e poucos anos de engenharia, né? Aprendi isso desde a faculdade. É muito fácil fazer uma análise de uma obra já concluída. Eu acho que o grande mérito é você ter, por exemplo, o administrador público, ter a humildade, quando vai fazer um projeto viário, um projeto de utilização das pessoas, ele discutir, por exemplo, com o motorista de ônibus, discutir com o cara da carreta, ele discutir com o pedestre, com o usuário do ônibus, com o motociclista, com os moradores do entorno, com os comerciantes do entorno, para que seja um projeto inclusivo e acolhedor. Né? Esse é que é o grande problema. O segundo grande problema, não inaugurar obra antecipadamente. Porque, Patrick, toda intervenção viária sem tapume, toda intervenção viária que tenha de melhoria no sistema viário, na adequação do sistema viário, na implantação de melhorias para melhorar a segurança, eles sempre vão trazer transtornos insanáveis para o trânsito, porque é um ponto de retenção, é um ponto onde se diminui a velocidade, é um ponto que não tem muita opção de fazer manobra, é um ponto onde você tem que ter todo o cuidado. E à medida em que nós vamos inaugurando, entregando uma obra, tá certo? Antes da inauguração, antes da coisa, ou seja, como se fosse uma obra pronta ali naquela interseção existem mais pelo menos 9 possibilidades de movimentos naquele ponto importante da cidade. Ora, só tem um ponto que já foi efetivamente entregue. Né? Um ponto que foi, evidentemente que não vai resolver, traz transtornos, dá essa impressão, todo mundo tem a falsa impressão de que aquilo ali está errado, aquilo ali está sendo, efetivamente, houve um erro de engenharia. É por isso que a gente vê. E outra coisa, Patrick, não vamos inaugurar, por exemplo, uma obra, o que eu mais combato é quando se faz, por exemplo, o asfaltamento de uma rua. Não se sinalizar. Uhum. Não fazia calçada, não fazia rampa, não colocar sinalização, não colocar na faixa de pedestre a sinalização adequada, colocar uma faixa iluminada, fazer a sinalização horizontal, vertical, não colocar um controlador de velocidade, colocar uma advertência que ali pode atravessar criança, adulto, deficiente, idoso, baixa mobilidade. Ou seja, a obra é um conjunto como um todo. É como se fosse o bolo confeitado, o bolo de casamento, o bolo do aniversário. Ele tem que ser confeitado, ele tem que ter a cereja, ele tem que ser como é que se arruma a mesa, como é
que as pessoas podem se servir. E mais, a obra nunca termina, Patrick, porque quando o planejador ele vai projetar uma obra, ele tem que estar consciente, já que se ele não teve a humildade de perguntar às pessoas, observar qual é o costume, por exemplo, onde as pessoas usam, por exemplo, para cortar caminho numa via. Muitas vezes eles asfaltam uma rua, colocam uma calçada na outra e as pessoas andam por dentro de quê? Dentro de um canteiro central, dentro de um jardim. Por quê? A população é sábia. Ela sabe aonde é o melhor local para ela andar, aonde é o melhor local para ela atravessar, onde ela se sente mais segura. E é aí que o planejador ele tem que ser humilde para adequar esse costume, uso e costume da população. Então é por isso que a obra pública tem esses porém e esses detalhes que são muito importantes. A gente tem aqui muitas participações de ouvintes, Manuel. Vou começar aqui pela ordem de recebimento, né? O Orlando César manda aqui sobre o viaduto da Avenida das Torres. Não seria melhor acabar com o semáforo que existe lá? Que foi o que você falou, né? Quem não for acessar o viaduto teria direita livre, quem vem pelas torres iria ter sempre o trânsito livre. O problema ali é na rotatória, que trava o trânsito em todas as vias, porque o viaduto do Serafim tem pouca utilidade. Ele traz aqui o comentário dele, né? Acredito que passagens de nível nas principais vias e trechos com grandes fluxos de veículos é uma das soluções, porque acabar com semáforos é um desafio para quem quer melhorar o trânsito de Manaus. O Stevenson manda aqui para a gente também a opinião dele. Temos viadutos aqui e acolá em Manaus, mas continuamos sem o básico. Ruas esburacadas e onduladas, né, recapeadas com desnível e que alagam quando chove. Bom dia. O Aldemir Lima também mandando mensagem, falando sobre esse novo viaduto, né? Novo viaduto só gastou dinheiro, não resolveu o principal objetivo da construção. Tomara que o viaduto da Bola do Produtor não seja igual esse perto da Efigênio Salles. O novo viaduto foi um erro de construção. Vários prefeitos passaram, nenhum conseguiu resolver o problema do trânsito na Avenida das Torres até o Coroado, que tem muito engarrafamento. Ele lhe pergunta, inclusive, se realmente o senhor acredita que o viaduto da Bola do Produtor vai dar certo para os pedestres, né? Ele diz que é uma dor de cabeça que passa todos os dias na Bola do Produtor, fica muito tempo ali no engarrafamento. E o Marco Antônio, aqui para finalizar, citou novamente aqui o Jaime Lerner sobre viaduto. O Lerner que acredita que viaduto não é a solução, né? Que grandes obras, grandes construções não são a solução, e sim o transporte público, né? E o Marco vem nessa linha de pensamento. Diz assim, nenhum viaduto em Manaus resolveu o problema do trânsito, muito menos da mobilidade, só postergou o problema mais à frente. A solução para o trânsito em Manaus é o transporte público decente. Todos esses comentários, então, Manuel. Perfeito. Olha, todo mundo... É exatamente nesse aspecto. É por isso que, muitas vezes, o plano diretor ele tem que ter audiência pública, para a participação da população, para ela ir lá e colocar tudo. E não só a participação. Eu acho que o dirigente tem que observar esse tipo de observação da população. É muito importante fazer o que a população que passa, que utiliza, porque tem muita gente que planeja esses viadutos e ele nunca morou em Manaus, por exemplo. Ele nunca passou por lá. Ele não passa no dia a dia. Né? Quem passa somos nós, que moramos aqui, que sofremos aqui, que tem um deslocamento diário por necessidade de trabalho, para lazer, para se deslocar na nossa cidade, que tem o seu sistema viário ainda muito limitado e mal utilizado. Nós somos defensores, a CBN é defensora de que a prioridade é o transporte público, o transporte coletivo é a solução para que melhore a qualidade de vida das pessoas. Que, efetivamente, o viaduto é uma solução para veículo, não é só solução para as pessoas, não é solução para o usuário, não é solução para quem mora longe. Evidentemente que nós sabemos que quando essas obras são colocadas, nós sempre temos o modelo americano. O modelo americano sempre foi esse, do automóvel, do transporte individual. É uma outra cultura, um outro patamar financeiro, uma outra posição. Eles são os campeões da indústria automobilística. E a gente vê que a maioria das soluções na China, na Europa, na Austrália, na Ásia, efetivamente passa pelo transporte coletivo urbano.
passa pelo transporte de massa, passa para racionalidade do deslocamento das pessoas. Porque, infelizmente, Patrick, nós não vamos resolver o problema do trânsito em Manaus, a gente ainda continuando a insistir que o transporte individual vai resolver o nosso problema de circulação, de estresse, de comodidade, de segurança viária e melhorar o nosso deslocamento. Eu parabenizo essa participação dos ouvintes, que eles todos têm razão e efetivamente eu também torço para que o viaduto Rei Pelé tenha prioridade zero para também o pedestre, na sua segurança e no seu deslocamento. Prioridade para o pedestre. Para o pedestre. A gente vai falar um pouco aqui sobre as propostas do então candidato Davi Almeida, que agora é prefeito reeleito para os próximos 4 anos. Nessa linha, Manuel, você que já teve a oportunidade, até em outras entrevistas, de mandar questionamentos para ambos os candidatos, inclusive para o prefeito, nessa linha de transporte público, nessa linha de priorizar o pedestre, a chamada mobilidade ativa. O que você conseguiu tirar do prefeito nessas perguntas? Sabe? Porque assim, ele fala bastante sobre viadutos, sobre alargamentos. A gente pode comentar sobre isso, se não hoje, em uma próxima oportunidade. Mas na linha da mobilidade ativa, ele traz também algumas propostas? O prefeito, ele coloca... Eu diria o seguinte, viu, Patrick? Agora é dos Vera. Né? Agora passou a campanha, passou. Porque eu sempre analisei o seguinte, eu sempre tive uma visão assim. O prefeito Davi, ele era o único dos candidatos que estava colocando em julgamento o que ele já tinha feito para questões de mobilidade na cidade. Né? Os projetos que ele implantou, as atitudes que ele tomou. Porque é o único que podia fazer isso. Era o único que podia. O restante eram suposições, eram planos onde eu vou fazer aquilo, eu vou ter essa visão que não invalida a discussão sobre a mobilidade. A partir desse momento, efetivamente, nós temos, já notei do prefeito, uma certa preocupação de, primeiro, ele começar a ver a cidade de uma maneira diferente de como ele vai tocar a cidade. Por exemplo, quando ele diz: eu quero implantar um projeto do bairro planejado, onde eu quero ver a questão do lote, a questão da calçada, a questão da caminhabilidade, a questão do transporte coletivo, a questão do trânsito, a questão do uso de ocupação do solo, a questão de como as pessoas vão ter os serviços que vão servir a essa comunidade. Ou seja, ele vai receber verba federal para que implante um bairro modelo planejado, que esse seria uma oportunidade que qualquer dirigente municipal numa cidade de Manaus, essa cidade que ela foi forjada, cresceu uma cidade de invasão, seja na sua área, nos seus igarapés, nos seus fundos de vale, nas suas áreas de expansão, na sua orla, não é? Ela efetivamente, Manaus foi ocupada de uma maneira indevida, de uma maneira predatória, que efetivamente a necessidade da infraestrutura sempre vinha atrás de um planejamento que se tinha. Essa é uma grande realidade. Então, esse primeiro ponto é fundamental. Falta o prefeito ser mais claro, Patrick. Por exemplo, prefeito, eu queria ter essa oportunidade de perguntar: quando é que o senhor vai começar a ativar para melhorar a segurança viária na cidade, a começar pela Avenida do Turismo, o Rapidão, já que hoje ele é a via mais perigosa, onde morreu mais gente de janeiro até agora, tá certo? Nesse dado, já que tem 7 radares implantados e ele precisa ser colocado em prática. Quando o senhor vai colocar um monitoramento para que na estrada da Ponta Negra, quando o senhor vai colocar o monitoramento e o radar, ou uma barreira eletrônica para ver o problema da carreta? Como é que a prefeitura vai solucionar aquela entrada e saída de veículos no ponto mais crítico que se tem no entorno dos portos que servem a nossa cidade, né? Ou seja, são pontos nevrálgicos, pontos críticos, né, que precisam efetivamente ser tratados com
todo cuidado e com toda diligência, né? Como o IMMU vai operar para que fiscalize efetivamente. Patrick, eu vim agora para cá e estava vendo na internet. Ontem, pegaram um médico transportando um idoso, ele bateu o carro do idoso, estava transportando o idoso no seu capô da frente. E depois prenderam o médico, ele estava embriagado. Significa o quê? A falta de polícia, de você punir um mau comportamento no trânsito. Esse é o ponto de referência. Chegou ao ponto de as pessoas estarem atirando à noite no trânsito. Não é? Chegou no limite máximo, fora os pegas que se tem lá na Avenida do Turismo, fora os pegas que se tem na Estrada da Ponta Negra, fora a falta de respeito no trânsito para que as pessoas possam poupar vidas. Então, são questionamentos, Patrick, que nós precisamos aprofundar essa questão da segurança viária. Nós precisamos aprofundar de que, por exemplo, é importante o programa de renovação de frota? É importante, sim, claro, todo mundo requer isso, mas só isso não basta. É necessário que o prefeito, que o IMMU, trate isso como nós vamos melhorar a qualidade do sistema de transporte urbano, o serviço. E quando a gente fala isso, nós estamos falando de que o tempo de deslocamento dos ônibus tem que diminuir, a velocidade média de operação tem que aumentar, o tempo de espera do usuário tem que diminuir, o conforto dos terminais de integração tem que melhorar com mais informações, com mais condições para o usuário, para que nós possamos ter efetivamente um atrativo, chamar o usuário para que ele volte a utilizar o transporte coletivo. Patrick, no primeiro turno, nós ouvimos reclamações sobre o serviço. No segundo turno, nós vimos, inclusive, elogio através da imprensa escrita de como se operou o sistema no domingo da eleição. Né? Os ônibus tinham mais ônibus servindo a população, gratuitos, ou seja, um serviço que não era gratuito, mas que realmente tinha mais ônibus do que um dia comum de operação. Ou seja, são esses aspectos que dizer, a população ela precisa sentir esse gosto de melhorar a qualidade para que os planos do prefeito, não só fazendo viaduto, mas ele efetivamente operando o trânsito, operando o sistema viário, se preocupando com a carga, se preocupando com a integração do sistema de transporte, melhorando a qualidade do sistema, ele possa colocar a população ela como uma real usuária para que se dê. É comum em toda a cidade, todo mundo, foi o tema em Fortaleza. Foi o tema em Palmas, foi o tema em Porto Velho, foi o tema em São Paulo, foi o tema em todas as... Em Curitiba, o tema de mobilidade, ele foi questionado. Curitiba, efetivamente, a atual administração do prefeito Greca foi contemplado, foi validado a sua política de ocupação urbana, a sua política de transporte, a sua política de segurança no trânsito, a sua política de ocupação urbana da cidade. Ou seja, ele fez o seu sucessor depois de 8 anos, elegeu o vice-prefeito, ou seja, a validação das pessoas. E eu não tenho dúvida, sabe também, Patrick, que o prefeito Davi teve a validação da população, tá? Onde a sua administração como toda foi validada para que ele continuasse a ser o nosso comandante municipal durante mais 4 anos. E efetivamente, como ele sempre ele reconheceu, é preciso melhorar muito ainda na questão da mobilidade urbana. É preciso melhorar muito na questão da segurança viária. É preciso melhorar muito essa questão da integração do sistema de transporte da cidade de Manaus. Bom, a gente certamente vai voltar a falar sobre as promessas de Davi Almeida para o próximo mandato, né? Para quem não gosta de viaduto, vai ter mais viaduto, né? Inclusive, ele está falando bastante sobre esse viaduto da Avenida Brasil, que vai sair aí, da Avenida Brasil na interseção com a Estrada da Ponta Negra, né? No final da Avenida Brasil para o começo da Coronel Jorge Teixeira. Mas a gente volta a falar sobre isso em outra oportunidade, porque o nosso tempo já acabou. Manuel Paiva, te agradeço pelo comentário de hoje. Um abraço, boa terça, até a próxima. Obrigado, Patrick. Bom dia, senhores ouvintes. Um forte abraço, até para a semana.